A torcida do Flamengo ainda está em clima de euforia depois da classificação firme e convincente contra o Internacional na Libertadores. E não é para menos. O time não só garantiu sua vaga na próxima fase como também reafirmou seu protagonismo no futebol sul-americano, deixando claro que o projeto rubro-negro segue forte, ambicioso e muito bem executado dentro de campo. O placar de 2-0 contra o Colorado no jogo de volta selou a classificação, e o desempenho foi daqueles de encher os olhos. Desde o apito inicial até os minutos finais, o Flamengo impôs ritmo, pressionou, dominou a posse e controlou o jogo com autoridade. O único susto veio já nos minutos finais, numa bola na trave do Borré, mas nada que realmente ameaçasse a vantagem construída. O que chama atenção, além da superioridade técnica, é a postura do time. O Flamengo entrou sabendo exatamente o que queria, com foco absoluto no resultado, e o resultado veio como consequência natural do trabalho bem feito. A vitória do final de semana por 3-1 já havia deixado claro que o momento é positivo. E se existia alguma dúvida, ela foi varrida pela atuação dominante contra o Inter. Não foi só uma classificação, foi uma demonstração de força. E agora o próximo desafio tem nome e sobrenome: Estudiantes de La Plata. O primeiro jogo acontece no Maracanã e o segundo na Argentina, e a expectativa, claro, é de mais um capítulo épico dessa caminhada rubro-negra na competição mais desejada da América do Sul. Mas não foi só dentro de campo que o Flamengo deu show. Nas redes sociais, um nome em especial roubou a cena: Saúl Ñíguez. O espanhol, que tem se aproximado da torcida rubro-negra há algum tempo, explodiu em engajamento após a partida. E não foi só pela interação fora das quatro linhas. Dentro de campo, ele simplesmente jogou demais. Uma atuação de gala. Foi um verdadeiro recital de bola, daqueles que fazem o torcedor levantar do sofá e bater palma. A partida que ele fez foi quase impecável. Se a bola de falta que ele tentou por baixo da barreira tivesse entrado, era o carimbo final numa exibição que já foi brilhante. Não é exagero dizer que o Saúl jogou uma das suas melhores partidas desde que chegou ao futebol sul-americano. E o mais impressionante é que não foi só ele. O time todo funcionou. O coletivo encaixou. O meio-campo articulado, o ataque veloz, a zaga segura, os laterais incisivos. Foi um Flamengo completo, inteiro, ciente do que precisava fazer e executando com excelência. Gonzalo Plata, por exemplo, vem crescendo jogo após jogo. Nos últimos 6 confrontos, participou diretamente de gols em 5. É um número que mostra não só consistência, mas também importância tática e técnica dentro do time. Arrascaeta, mais uma vez, demonstrando por que é considerado um dos melhores da América do Sul. Bruno Henrique mantendo o ritmo, Luiz Araújo entrando bem, zagueiros e laterais desempenhando com firmeza. Enfim, foi uma atuação que encheu o torcedor de orgulho e confiança. O Flamengo não apenas venceu. O Flamengo convenceu. E numa Libertadores, isso vale muito. A programação do time também não para. Após a vitória em Porto Alegre, o elenco dormiu na cidade e embarcou de volta ao Rio de Janeiro na manhã seguinte. Sem folga. Nada de descanso. Chegaram e foram direto para o centro de treinamento. Titulares fizeram o regenerativo, reservas foram a campo. E já tem compromisso marcado: segunda-feira tem jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, o elenco treina, recarrega a energia e ajusta os detalhes para manter a liderança da competição nacional. E como se não bastasse o ritmo intenso do profissional, a base também está em ação. Nesta semana, tem treino aberto das categorias inferiores, e a molecada já se prepara para enfrentar o Barcelona no Mundial Sub-20, partida que acontece no Maracanã. É o Flamengo em todas as frentes, com todas as suas forças, disputando tudo o que é possível. Agora, um assunto que está fervendo nas redes sociais e nos grupos de torcedores é o tal do possível interesse do Flamengo em contratar o atacante argentino Paulo Dybala. A pergunta pipocou de todos os lados: é verdade que o Flamengo vai trazer o Dybala? A resposta é um pouco mais complexa do que um simples sim ou não. Tudo começou com uma informação publicada por um colunista conhecido do jornal O Globo.
A matéria dizia que a Betano, patrocinadora do Flamengo, estaria disposta a bancar a chegada de um jogador de renome internacional para aumentar ainda mais a visibilidade do clube no cenário global. E é aí que começa a especulação. A torcida rapidamente conectou os pontos e passou a levantar o nome do Dybala. Afinal, o argentino vem perdendo espaço na Roma, já foi reserva em boa parte da temporada passada, tem um histórico de lesões e, por ser sul-americano, poderia se adaptar rapidamente ao futebol local. O nome dele não surgiu do nada. Já houve rumores no passado, inclusive com flertes entre o jogador e o São Paulo. E mais recentemente, a conexão com o Flamengo passou a fazer algum sentido, principalmente depois da venda do lateral Wesley para a própria Roma. A relação entre os dois clubes está em alta. Há diálogo, há ponte aberta. Se o Flamengo quisesse fazer um movimento real, essa relação com a Roma poderia facilitar bastante a negociação. Porém, até o momento, o que existe é mais desejo da torcida do que uma ação concreta do clube. Nada de proposta formal, nada de reunião ou sondagem oficial. Mas, como a gente bem sabe, no futebol as coisas mudam de um dia para o outro. E se surgir a oportunidade de mercado, se a Betano de fato estiver disposta a bancar a chegada de um astro, o nome de Dybala certamente estará entre os mais fortes nessa lista de possibilidades. Claro que esse tipo de contratação levanta várias questões. Dybala é talentoso, tem currículo de peso, é campeão do mundo, tem passagens marcantes por Juventus e Roma, e ainda tem gasolina no tanque. Mas também é um jogador que nos últimos anos teve dificuldade em manter regularidade física, e isso pesa na hora de fechar um negócio dessa magnitude. O que está claro é que a torcida gostou da ideia. As redes sociais estão tomadas por montagens, comentários, especulações e campanhas pela vinda do argentino. E isso mostra o quanto a nação rubro-negra é apaixonada e engajada. Quando o torcedor abraça uma ideia, ele vai até o fim. E se a diretoria entender que esse movimento popular pode ser convertido em marketing, engajamento e, claro, resultados esportivos, a conversa pode evoluir rapidamente. Enquanto isso, a rotina no Ninho do Urubu segue acelerada. Nesta quinta-feira, treino aberto para a base, com presença da imprensa e dos olhares atentos dos torcedores mais ligados nas promessas do clube. O técnico Bruno Pivetti já conta com o retorno de Daniel Sales, que havia sido liberado temporariamente, e agora volta aos trabalhos de olho na semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, válida pelo Mundial Sub-20. Um jogo importantíssimo, não só pela visibilidade internacional, mas também pela chance de consolidar o trabalho das categorias de base, que tem revelado nomes importantes para o elenco principal. E claro, toda essa movimentação mostra como o Flamengo se organiza como um clube que pensa a longo prazo, que investe em suas joias, mas que também mira alto no mercado de transferências. A classificação para as quartas da Libertadores também teve um impacto financeiro relevante. O Flamengo garantiu mais 9 milhões de reais em premiação com a vaga. É dinheiro que entra direto no caixa, fortalece o planejamento financeiro e pode, sim, ser usado para reforçar ainda mais o elenco. Com a temporada entrando na fase mais decisiva, cada detalhe conta. Cada ponto somado no Brasileiro, cada passo na Libertadores, cada oportunidade de mercado pode fazer a diferença lá na frente. E o Flamengo parece muito consciente disso. Agora a expectativa está toda voltada para a próxima fase. O duelo contra o Estudiantes promete ser duríssimo. É um time tradicional, copeiro, que sabe jogar Libertadores e que vai transformar o jogo na Argentina num verdadeiro caldeirão. Mas o Flamengo também sabe jogar esse tipo de confronto. Tem elenco, tem experiência, tem camisa. E principalmente, tem um time que está embalado, com confiança e com uma torcida que empurra do primeiro ao último minuto. O Maracanã, no jogo de ida, vai ferver. E como sempre, o Flamengo vai entrar em campo não apenas para competir, mas para vencer e convencer. O que chama atenção nesse momento do Flamengo é a forma como o clube vem equilibrando o peso da tradição com a ousadia de pensar grande. O elenco atual é reflexo disso. Há nomes consolidados, experientes, que já venceram tudo com a camisa rubro-negra, ao mesmo tempo em que surgem novos protagonistas e jogadores em ascensão, que chegam para agregar qualidade e manter o nível de competitividade lá em cima.
A comissão técnica também tem muito mérito nisso. A preparação física tem sido exemplar, o rodízio entre os titulares e reservas está funcionando bem e o nível de entrega dos jogadores mostra que todos estão comprando a ideia, cientes de que cada jogo pode ser decisivo, cada ponto pode definir um título, e cada passo nessa caminhada é construído com trabalho duro, foco e muita seriedade. Esse comprometimento é visível até mesmo na postura dos atletas nas entrevistas. Não há espaço para oba-oba. Mesmo depois de uma classificação contundente, o discurso é de humildade, de pés no chão e de foco total no próximo adversário. Não se trata de arrogância, mas de consciência. O Flamengo sabe que ainda não ganhou nada, sabe que o caminho é longo, mas também sabe que está no rumo certo. A intensidade com que o time joga, a confiança com que troca passes, a forma como o grupo se comporta mesmo nos momentos de pressão. Tudo isso mostra que há um trabalho bem construído nos bastidores. Um trabalho que, mais do que buscar vitórias pontuais, está mirando estabilidade, longevidade e conquistas duradouras. É dentro desse contexto que surgem as grandes possibilidades no mercado. A especulação em torno do nome de Dybala não é aleatória. Ela acontece porque o Flamengo hoje é um clube que atrai olhares, atrai atenção e tem condições reais de disputar atletas de ponta com clubes europeus ou do futebol saudita. O Flamengo não é mais aquele clube que apenas revela talentos e os perde cedo. Hoje, o Flamengo é destino. É um clube que encanta, que oferece estrutura de primeiro mundo, que tem um estádio que pulsa, uma torcida que abraça e um projeto esportivo que é respeitado dentro e fora do Brasil. Por isso, não é absurdo imaginar um jogador como Dybala vestindo vermelho e preto. Ele não estaria vindo para terminar a carreira, como muitos atletas fazem ao retornar para a América do Sul. Pelo contrário, estaria chegando para liderar um projeto ambicioso, com chances reais de ganhar tudo. A conversa sobre o Dybala, na verdade, representa algo maior, o patamar que o Flamengo alcançou. Se há alguns anos um nome desse calibre sequer seria cogitado, hoje ele entra em pauta de maneira natural. Isso mostra o tamanho que o clube conquistou. Claro, a negociação ainda está no campo da hipótese, mas o simples fato de o nome ter ganhado tração entre os torcedores já é sintomático. E isso se conecta diretamente com o momento de euforia vivido pela nação. É uma torcida que enxerga no clube não só a paixão de sempre, mas também uma gestão que busca entregar um Flamengo cada vez mais forte, competitivo e global. O curioso é que esse movimento nas redes, esse buzz em torno do Dybala, aconteceu no mesmo dia em que o time confirmava sua classificação na Libertadores. Ou seja, mesmo vivendo agora, a torcida já está pensando no futuro. Já está projetando o que pode vir na sequência. Isso é Flamengo. Nunca se contenta. Sempre quer mais. E isso se reflete em cada canto entoado no Maracanã, em cada mosaico nas arquibancadas, em cada reação apaixonada nas redes sociais. A energia que vem da arquibancada é combustível puro para os jogadores, que entram em campo sentindo o peso da responsabilidade, mas também a motivação de saber que estão defendendo algo muito maior que apenas um escudo, estão defendendo uma paixão coletiva, um sentimento que atravessa gerações. A base disso tudo é a conexão entre o clube e o torcedor. E essa conexão está mais viva do que nunca. Basta olhar a movimentação dos rubro-negros para os próximos compromissos. O jogo contra o Estudiantes vai lotar o Maracanã, isso é certo. Já há caravanas se formando, gente do Brasil inteiro se organizando para estar presente. E mesmo o confronto na Argentina já está movimentando os bastidores. A torcida quer ir, quer acompanhar, quer estar junto em cada momento. E isso vai além da paixão. É um reflexo do que o clube representa hoje, orgulho, pertencimento e a certeza de que algo grande pode acontecer a qualquer instante. Paralelo a tudo isso, o trabalho com a base segue em alta rotação. O treino aberto no Ninho do Urubu mostrou mais uma vez a qualidade das categorias inferiores do Flamengo. Os meninos do Sub-20, que se preparam para o confronto contra o Barcelona no Mundial da categoria, estão sendo preparados não apenas para um torneio, mas para representarem o futuro do clube. O cuidado com a formação, a integração com o profissional, a presença de olheiros internacionais.
Tudo indica que o Flamengo não apenas forma jogadores, mas prepara atletas de elite, com mentalidade vencedora desde os primeiros passos com a camisa do clube. E isso se reflete no profissional, que hoje conta com vários nomes formados na base, ou pelo menos lapidados ali dentro. O Mundial Sub-20 contra o Barcelona é mais do que um título em disputa. É uma oportunidade de mostrar ao mundo a força da base rubro-negra. O jogo vai acontecer no Maracanã, um palco sagrado, que já viu de tudo e agora vai receber esses garotos sedentos por escrever suas próprias histórias. O momento é simbólico. Enquanto o time principal brilha na Libertadores, a base vai para um torneio mundial, mostrando que o trabalho está sendo feito em todas as frentes. É o Flamengo completo, inteiro, organizado, forte em cima, sólido embaixo. E se tem uma palavra que define o atual momento do Flamengo é consistência. A consistência de quem sabe o que está fazendo, de quem construiu uma estrutura sólida fora de campo para poder colher frutos dentro dele. Desde o planejamento financeiro até a gestão do elenco, tudo é feito com foco em resultados esportivos, mas sem deixar de lado a saúde do clube como instituição. A venda do Wesley para Roma, por exemplo, não foi apenas uma negociação pontual. Ela abriu portas, estreitou relações com um clube europeu, mostrou que o Flamengo sabe negociar, sabe valorizar seus ativos, mas também sabe criar pontes que podem ser úteis em outros momentos, como agora, com o nome de Dybala em alta. E por falar em mercado, o Flamengo continua atento. O elenco é forte, sim, mas a temporada é longa. E com tantas competições em andamento, lesões, suspensões e o desgaste natural dos jogos exigem um plantel numeroso e de qualidade. O clube sabe disso. Por isso não é surpresa se outros nomes começarem a surgir no radar. A diretoria tem sido criteriosa, evita agir por impulso e só avança quando acredita que o reforço trará retorno esportivo e, se possível, financeiro no futuro. E essa visão de longo prazo é o que mantém o Flamengo sempre competitivo, mesmo quando o cenário aperta. O calendário é desafiador. Depois do Vitória pelo Campeonato Brasileiro, o time tem uma maratona pela frente. Os jogos da Libertadores já têm data estimada, com o primeiro duelo acontecendo na semana do dia 16 de setembro e o segundo na semana seguinte, lá na Argentina. Cada detalhe será fundamental. A logística, a preparação física, o foco mental, a concentração. Tudo vai contar. E o Flamengo sabe disso. Já mostrou em outras edições da competição que sabe lidar com pressão, que sabe jogar fora de casa, que sabe decidir. E agora, com um elenco tão equilibrado e com opções de qualidade em quase todas as posições, as chances de avançar ainda mais são reais. É claro que em mata-mata tudo pode acontecer. Mas o Flamengo vai chegar forte. Vai chegar com moral. Vai chegar com confiança. E principalmente, vai chegar com uma torcida que não abandona, que empurra, que vibra e que transforma cada jogo numa final. Porque para o flamenguista, cada jogo do Mengão é, de fato, uma final. Não importa se é contra o Estudiantes, contra o Barcelona do Equador, contra o Vitória ou contra qualquer outro adversário. A camisa rubro-negra entra em campo para vencer. Sempre. Essa é a essência do clube. Essa é a mentalidade que vem sendo cultivada dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. E é justamente essa mentalidade que transforma qualquer especulação em algo crível. Quando se fala de Dybala hoje, não se fala em sonho distante. Fala-se de uma possibilidade. Fala-se de um clube com estrutura, com projeto, com ambição. Um clube que pode sim olhar para um jogador desse nível e dizer: aqui, você será protagonista. Aqui, você terá torcida, palco e ambição. Isso faz diferença. E é por isso que o torcedor se empolga, se engaja, se entrega. Porque ele vê verdade. Ele vê um Flamengo que, mais do que nunca, sabe o tamanho que tem. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol sul-americano acordou em choque com a notícia de que o resultado do confronto entre Internacional e Flamengo foi oficialmente anulado.
Fontes internas da confederação indicam que a decisão partiu de uma análise minuciosa de documentos, registros de arbitragem e protocolos de segurança do estádio, levantando questionamentos sobre a integridade de partidas importantes da competição. Nos bastidores, a informação corre como um furacão. Há rumores de que a medida não se restringe a questões de campo, mas envolve possíveis irregularidades administrativas que podem ter impactado diretamente a condução do jogo. Observadores experientes comentam que a anulação de um resultado desse porte é praticamente inédita, e que pode abrir precedentes delicados para outros clubes, aumentando ainda mais a tensão e o suspense entre torcedores e dirigentes, que agora discutem publicamente as consequências dessa decisão. A repercussão é imediata nas redes sociais, onde torcedores de ambos os times compartilham teorias, memes e análises minuciosas sobre possíveis favorecimentos, erros de arbitragem ou falhas técnicas que teriam motivado a decisão da Conmebol, transformando o que era esperado ser apenas mais um jogo acirrado em uma verdadeira tempestade de especulações. Analistas esportivos afirmam que a confederação precisará lidar com um desgaste enorme, pois a credibilidade do torneio está em jogo. Nos corredores da Conmebol, fontes anônimas sugerem que a decisão de anular o resultado não foi unânime, o que adiciona uma camada extra de intriga ao caso. Supostamente, debates acalorados teriam ocorrido entre membros da comissão disciplinar, refletindo a complexidade de julgar um confronto de alto nível sem ferir protocolos e regulamentos. Alguns especialistas em direito esportivo comentam que a medida pode gerar uma avalanche de recursos, pedidos de revisão e até ações judiciais por parte dos clubes, que já estariam avaliando suas estratégias. Entre torcedores, a situação é quase kafkiana. Enquanto alguns enxergam justiça, outros reclamam de falta de transparência e criticam o que chamam de decisão improvisada, apontando que a anulação poderia prejudicar toda a tabela do campeonato e mudar radicalmente o cenário de classificação. A imprensa internacional também não ficou indiferente, e jornais da Argentina, Uruguai e Chile estariam acompanhando de perto, especulando sobre as ramificações políticas e financeiras de tal medida. Enquanto isso, os atletas envolvidos enfrentam pressão psicológica extrema, com rumores de que treinamentos e reuniões táticas foram afetados por especulações e cobranças fora de campo. A tensão é palpável, e especialistas afirmam que o impacto na moral das equipes pode ser duradouro, influenciando futuras partidas do torneio e até negociações de contrato de jogadores. A repercussão nas redes sociais tornou-se um verdadeiro fenômeno, com torcedores discutindo incessantemente cada detalhe possível da partida e especulando sobre os motivos que levaram à anulação do resultado. Alguns perfis apontam falhas na arbitragem, enquanto outros levantam teorias sobre irregularidades administrativas, incluindo supostas inconsistências na documentação de registro de atletas ou falhas na validação de protocolos de segurança do estádio. Entre os influenciadores esportivos, surgem análises detalhadas de vídeos e lances do confronto, tentando identificar qualquer indício que justifique a decisão da Conmebol, enquanto comentários irônicos e memes proliferam, demonstrando como o futebol é capaz de gerar debate intenso mesmo fora das quatro linhas. A pressão sobre a confederação aumenta a cada minuto, e especialistas afirmam que a instituição terá que lidar não apenas com a repercussão esportiva, mas também com a expectativa de torcedores e clubes por esclarecimentos oficiais, criando um cenário de constante especulação. Alguns analistas comentam que, dependendo da resolução final, a medida pode até afetar negociações de patrocínio e contratos de transmissão, já que a credibilidade do torneio é questionada. Assim, o que era para ser apenas uma decisão técnica de campo transformou-se em um furacão mediático, com rumores que vão além do resultado do jogo, envolvendo política, dinheiro e imagem de grandes clubes sul-americanos. Entre dirigentes e assessores de imprensa dos clubes envolvidos, a situação é descrita como uma verdadeira tempestade, em que cada declaração é medida com cuidado extremo. Há relatos de reuniões internas emergenciais para definir estratégias de comunicação, avaliar riscos e preparar respostas formais à Conmebol. Nos bastidores, surgem boatos de contatos secretos entre representantes de ambos os clubes e membros da confederação, possivelmente tentando influenciar decisões futuras ou buscar soluções conciliatórias que minimizem danos. Especialistas em gestão esportiva comentam que episódios desse tipo podem gerar precedentes delicados, impactando diretamente a confiança de investidores, patrocinadores e até jogadores na competição, criando um cenário de incerteza para a continuidade do torneio.
Enquanto isso, torcedores organizam discussões e debates online, em grupos de WhatsApp e fóruns, comparando situações semelhantes de outras ligas e campeonatos, sempre tentando antecipar quais serão os desdobramentos dessa decisão surpreendente. Em meio a tudo isso, a imprensa nacional e internacional mantém atenção redobrada, publicando colunas, vídeos e reportagens investigativas que tentam desvendar os bastidores de uma anulação que promete ser lembrada por anos. Assim, a partida entre Internacional e Flamengo não será apenas um resultado apagado, mas um marco de tensão, rumor e especulação na história recente do futebol sul-americano. Por fim, a decisão de anular o resultado coloca a Conmebol em uma posição delicada de fiscalização, autoridade e transparência, ao mesmo tempo em que deixa jogadores, técnicos, dirigentes e torcedores imersos em um mar de dúvidas. Especialistas destacam que a entidade precisará não apenas explicar tecnicamente a medida, mas também agir para restaurar a confiança na competição, evitando que a imagem de clubes e do próprio torneio seja prejudicada de forma irreversível. Rumores internos indicam que reuniões estratégicas já estão em andamento, e que possíveis ajustes em regulamentos e protocolos podem ser discutidos nas próximas semanas para prevenir novos episódios desse tipo, que podem comprometer a credibilidade de toda a competição. Nas redes sociais, o debate segue fervendo, com análises minuciosas de cada lance, documentos e decisões oficiais, sempre tentando entender se a anulação é fruto de justiça esportiva ou de uma intervenção controversa que vai muito além do campo. Enquanto isso, a imprensa esportiva se divide entre especulação e análise, apontando que os reflexos da decisão podem se estender a contratos de jogadores, negociações de clubes, patrocinadores e até aos próximos torneios internacionais, transformando uma simples partida em um evento de repercussão global. Assim, o episódio Internacional versus Flamengo passa a ser lembrado como um marco de tensão, rumor e complexidade administrativa, um verdadeiro furacão no futebol sul-americano que promete reverberar por muito tempo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!